Liverpool quer jogador do Palmeiras e esse negócio pode acontecer após a Copa do Mundo. Vamos esclarecer tudo aqui para vocês. E tem também uma polêmica envolvendo o Allianz Parque, o Palmeiras e o cantor Bad Bunny. A gente vai esclarecer para vocês uma coisa aqui, cara, acho que até desnecessária, né? Mas importante para a gente comentar. E tem também o Allianz Parque que pode estar de volta. A gente vai passar para vocês que o Palmeiras já pode jogar no Allianz Parque aí, dependendo da data, pode vir antes do previsto. Vamos falar desses três assuntos aqui que são importantes e vão agregar muito aí para você que quer ficar atualizado sobre Verdão, para você que quer trocar uma ideia aqui também com a gente nos comentários. Então, chega junto. Você que já nos conhece, não... Vou mencionar a mulherada. Tomei uma bronca e com muita razão, Erla, no outro vídeo. Que a rapaz... Você só lembra dos homens, só da rapaziada. Tem muita mulher que assiste a gente. Então você, mulher que está nos assistindo aí, ó, deixa o teu comentário aqui, por gentileza. Deixa o teu like, marca a presença aqui também, que eu sei que a mulherada assiste muito a gente. Não é só os cueca, não. Eu tô ligado disso. Então, por favor, deixa o teu comentário aqui. Mulherada, mostra a tua força, que eu sempre esqueço de mencionar, mas é porque eu sou cabeçudo mesmo, tá? Eu esqueço de falar, a gente fica no automático aqui. Então você que já conhece o nosso trabalho, por gentileza, deixa aquele like maroto, é muito importante pra gente, pro crescimento do nosso canal. Já você que não nos conhece, fica até o final do vídeo. Eu sou Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias, e todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito de maneira muito leve, com resenha, com entretenimento, porque de gente amarga no mundo tá cheio, né? E a gente precisa aqui falar de futebol de maneira leve. Vamos lá, vamos falar de Allianz, ó. O Palmeiras ainda pode voltar, mas tem umas questões aqui pesando, tá? O papo do Allianz, ele é simples. O Palmeiras só volta no Paulista se der tudo certo numa questão importante aqui, ó. Hoje terminou a primeira fase, o Palmeiras, né? Terminou a primeira fase com a segunda melhor campanha, atrás do Novo Horizontino, mas a pontuação ainda continua valendo no mata-mata. Então isso dá para recuperar aí a melhor campanha geral no caminho. Só que o Allianz está correndo contra o relógio. Essa troca do sintético, hoje no Allianz Parque, ela está na fase 4. Faltam 2 estágios e esse prazo aí virou início de março. Então hoje, ó, estamos trabalhando com 18 de fevereiro, então podemos ter o Allianz Parque no início de março, e é aqui onde a realidade bate, né? Quando tem show, o show ele acaba atrasando a obra. E chuva também acaba atrasando obra. Vocês viram aí que choveu muito recentemente, né, na semana passada. E o Allianz é um estádio que ele tem uma vida dupla, né? Ele é futebol e entretenimento. E quem paga o preço é o Palmeiras. E tem um detalhe aqui que deixa o cenário bem 880. Essa a situação hoje. Se o Palmeiras chegar numa eventual final e tiver a melhor campanha, a final tende a ser no dia 8 de março. E aí sim, o Allianz pode vir armando. Qualquer outro cenário desse, esquece. Vai ter que jogar em Barueri. Então hoje, para o Palmeiras jogar no Allianz Parque, teria que fazer a melhor campanha e para decidir no Allianz Parque se fosse para a final, tá? E aqui a leitura mais importante, o Palmeiras está sendo pragmático, né? Não está ali falando no microfone, né? Não está fazendo uma novela pública, porque essa briga pública aí com a gestão da Arena, ela geralmente ela acaba terminando em mais atraso, dá mais desgaste e nada acaba se resolvendo. Mas tem um ponto aqui que tem que se cobrar. Se o Allianz é a casa, o clube não pode ficar refém de agenda para sempre, né? Esse ciclo de vamos jogando para frente é uma muleta que vira aí um problema estrutural para o Palmeiras. O Palmeiras se prejudica muito, né? O Palmeiras precisa ter uma certa previsibilidade de calendário aí e uma manutenção para não ficar mais ausente do que presente no seu estádio, né? Se der para jogar uma final no Allianz, eu queria saber a opinião da galera. Hoje, vocês mandariam a final do Allianz se tivesse essa possibilidade ou continuariam mandando em Barueri? Ah, talvez porque o time se acostumou com Barueri, ou talvez até por superstição. Ah, Barueri vem dando certo pro Palmeiras, vamos jogar a final lá. Mas tem essa questão aí. O que você faria, Erlan? Casa é casa ou você deixaria em Barueri caso chegasse numa final? E a rapaziada que nos ouve aqui? Olha, eu vou muito depender do que vai acontecer numa possível semi, caso a gente passe, claro, do Capivariano, né? Tem que ter o pé no chão. Mas tanto o Capivariano quanto se a gente passar e pegar, vamos supor, pegue o Corinthians, eu não sei, tem vários que não dá para cravar ainda, né? Mas vamos supor aqui, hipoteticamente, pegou o Corinthians na semi, fez um caldeirão, torcida colou em peso, aquele clima raizão mesmo, eu manteria lá, até para manter esse clima.
Depende muito do que vai acontecer. Mas o mundo ideal é no Allianz, né? O mundo ideal, claro que é no Allianz, por várias questões, porque daí tem. Tudo bem que a gente sabe que a torcida vai em Barueri, em jogos muito importantes assim, porém decaiu, né? Alguns jogos que não tinha tanto peso recentemente, e é super compreensível, porque é muito difícil para chegar, tem todas as questões logísticas lá que são difíceis. Mas pensando no clima, talvez eu manteria até o final. Mas, assim, de maneira geral, não tem como, né? Realmente a casa do Palmeiras é o Allianz Parque. Não só a questão ali do, digamos, gramado, né, do estádio, mas a questão da localidade mesmo, né? Historicamente, né? A gente sabe todo a facilidade de chegar, a estrutura que tem em volta do estádio, tanto para jogo quanto para show. Então, o mundo ideal, de fato, é o Allianz Parque. Eu espero que dê tempo. Só que daí quem colar na final tem que também fazer por onde, né? Igual aquela final que a gente ganha do São Paulo de virada. Até hoje você vê jogador que venceu Libertadores, que venceu a Copa do Brasil brasileiro, falando que aquele jogo foi um dos melhores jogos que era paulista, mas por causa do clima. Então o Allianz tem essa capacidade também, né? De fazer um clima legal. Mas quem colar tem essa noção. Perfeito. O que você pensa a respeito aí, meu amigo? Deixa nos comentários, meu amigo e minha amiga. Mencionar a mulherada aqui para não tomar bronca de novo. O que você pensa a respeito? Deixa nos comentários aí. Se o Palmeiras for para uma eventual final com a melhor campanha, decidindo em casa, você, já podendo utilizar o Allianz, jogaria no Allianz ou manteria em Barueri? É um recado muito importante, é uma dica útil. É útil de verdade e é sem enrolação, tá, meu amigo? Todo mundo sabe que dirigir no Brasil é uma prova de resistência mental. É multa, é IPVA, é licenciamento. E quando você tenta resolver, o sistema te trava inteiro. O site não abre, você perde horas e horas, ainda você sai com raiva. Mas calma, o nosso amigo gringo veio para simplificar isso aqui. No app, você resolve isso em poucos cliques. No gringo, para você ter noção, dá para você parcelar o seu IPVA, as suas multas e os seus licenciamentos em até 12 vezes. Consultar a situação do seu veículo, né, e deixar ainda a CRLV e a sua CNH digital organizado sem aquela bagunça. O que você vai fazer, cara? Baixa o app do gringo aqui, ó, nesse QR Code embaixo de mim aqui, ou no link fixado na descrição, ou nos comentários, você não vai pagar nada. Baixa agora o app do gringo para você consultar aí a situação do seu veículo, zerar os débitos dele, que agora começo de ano é pauleiro e o gringo vai te ajudar nisso aqui. É literalmente baixar o aplicativo, você não vai pagar nada, tá? Para você baixar, fazer a consulta, é literalmente abrir o celular, resolver e seguir a sua vida, sem fila, sem estresse, sem perder tempo com burocracia. Baixa agora o app do gringo aqui, ó, link na descrição, comentário fixado ou QR Code na tela. Fechado, senhores? E lembrando, ó, parcela o seu IPVA, as suas multas, os seus licenciamentos em até 12 vezes. O gringo vai te ajudar a resolver a burocracia. Você ainda consulta a situação do seu veículo e deixa CRLV e a sua CNH digital organizados ali, sem bagunça. Fechado? Gringo, tamo junto, gringo, o melhor amigo do motorista. Vamos falar agora de uma polêmica. Eu tenho que trazer aqui porque ela está em pauta, ela está em voga, mas eu acho ela tão inútil, cara, tão inútil. Tudo bem que poderia ser evitado, mas você conhece a internet, né? As pessoas têm um grande bocado de tempo disponível e isso acaba virando pauta. A camisa do Bad Bunny, né, do cantor Bad Bunny, ela virou polêmica porque isso aqui parece internet sendo internet. Mas eu entendo que tem uma lógica e a pessoa que faz esse tipo de ação, a pessoa que trabalha com marketing, mais do que executar campanhas de marketing, ela tem que se ligar em contexto histórico, né? Um publicitário, eu digo que eu sou publicitário, tá? Ele não tem que ser aquele especialista, ele tem que ser um generalista, ele tem que conhecer de tudo, ele tem que conhecer de história, ele tem que conhecer de número, ele tem que conhecer sobre tudo, do hype, do que está acontecendo. É basicamente, quando você é um publicitário, você tem que ser generalista. E a Arena postou uma camisa do Palmeiras, né, com o Benito. Você vai até explicar melhor que eu, você vai saber porque você conhece o Bad Bunny, você é mais inteirado do que eu. A Arena postou uma camisa do Palmeiras com Benito e 64. Vocês sabem, é o que isso dá uma margem de interpretação, né? Não preciso falar para vocês. Só que o Palmeiras tem uma identidade, né, histórica ligado à imigração italiana. E aí a internet fez duas associações instantâneas, né? A internet vulgos rivais, que já choram para ser desonestos, né? Benito, lembrando o Mussolini, mesmo não tendo nada a ver com o cantor, e 64, lembrando, né, 1964 no Brasil. E aí pronto.
Virou discussão, virou recorte, virou briga nos comentários. E a parte mais importante, quem acabou apanhando, né, foi o Palmeiras, mesmo não sendo o Palmeiras que controla as redes sociais, né? Essas redes, né, do Allianz, do caso, e agora também as ações de marketing. Só que eu vou além. Isso também expõe ali um problema central até do Allianz, né? O estádio, ele tem entretenimento global, beleza, tudo certo, mas ele também é uma casa de um clube que ele tem um símbolo, né? Ele tem uma tradição, tem uma torcida, e quando você mistura os dois ali, você tem que ter muito cuidado, né? Para você não criar esse ruído desnecessário. E foi um erro bobo de marketing, na minha opinião. Se a ideia era homenagear o artista, né? Poderia, cara, ter um certo tato para evitar esse tipo de problema. Eu não sei a sua opinião. Eu sei que, cara, é uma coisa que você precisa evitar, né? Você precisa estudar para evitar esse tipo de problema. Eu queria até entender a tua opinião a respeito. Você conhece até mais o contexto do cantor. E o Allianz precisa entender, né, rapaziada ali do Allianz do marketing principalmente, né, que a internet ela não dá benefício na dúvida, né, meu amigo? Ela não dá essa questão de benefício da dúvida. No futebol, nas ações que você fizer ali que tem grande proporção, você precisa ser cirúrgico, né? Até para o que eu acho que é um problema muito de bolha, né? A gente vive em bolhas, muito provavelmente tem gente que tá vendo esse vídeo que nem ficou sabendo do que aconteceu, né? Porque realmente é uma polêmica de bolha. Até dar um exemplo, por exemplo, quem postou esse vídeo no Twitter aqui, que foi a conta chamada Access Bad Bunny, né? Que é uma conta especializada no Bad Bunny, postou normal, né? Palmeiras está confeccionando uma camisa aqui, para quem não viu, né? Tem o vídeo, eu não vou deixar porque tem a música, mas aí ficou aqui o 64, o Benito, né? E aí aquele problema de semiótica também, né? Realmente, para quem já tá com a cabeça virada para o outro lado. E aqui, o que eu falo que é bolha? A conta não viu nenhum problema, porque a conta tá focada no cantor aqui, né? E aí o que começou a surgir é muita gente falando, pô, não precisava ter usado o 64, porque o 64 tinha a ver com o Super Bowl que ele cantou. Aí só corrigindo quem pensou isso, não, né? O Super Bowl na real era o 60, esse 64 aí é o ano de nascimento do tio dele, né? O tio dele que é muito importante na vida dele, então ele usou esse número 64 lá no Super Bowl para homenagear o tio dele, e Benito é o primeiro nome do cantor, né? Curiosamente teve essa coincidência também, claro, a galera associou, e aí começou, né, ter burburinho muito, e por isso que eu falo que é bolha, porque no Twitter tava assim, pegando fogo, todo mundo fala, meu Deus, você entrava no Twitter, no Instagram do Allianz Parque, não tinha ninguém falando. Tipo assim, se tinha no máximo, né, pra ser honesto, é a galera brincando, ele é mundial, e o Palmeiras não, que infelizmente tem isso mesmo, mas aí é uma zoeirinha do futebol, boba até e tal. Não tinha ninguém falando disso, e aí foi criando, aumentando um pouquinho a polêmica no Twitter, e aí, claro, tem muita gente mau caráter, né? Eu vi tipo o Antônio Tabet repostando, e aí é mau caratismo mesmo, né? E não tem o menor problema para afirmar isso. Então tem muita gente que se aproveita da situação. E aí, realmente, o cara, quem fez, né, poderia ter se atentado, mas por isso que eu falo que é um negócio assim, muito provavelmente quem fez, assim, nunca passou pela cabeça dele, assim, porque ele estava, digamos, de uma maneira até inocente, ingênua, que infelizmente você não pode ter mais, né? Hoje em dia a gente até fala, né? Quando a gente vai postar alguma coisa e ver se posso ou não, a gente tenta pensar com a cabeça dos outros. Então, às vezes, você tem que pensar até com a cabeça ruim das pessoas, né? Tipo, deixa eu ver aqui, ó, Benito 64, do que podem associar, o que podem utilizar isso daí. A pessoa, imagino eu que deve ter ido na ingenuidade, deu uma polêmica, mas eu enxergo muito mais uma polêmica de bolha, assim, não foi um negócio, ao meu ver, a não sei que eu posso estar errado aqui, eu não vi saindo muito do Twitter. No Insta, por exemplo, eu só vi o UOL postando, explicando o contexto, e eu vi uma página de futebol postando e ninguém tava falando nada também. Uma página que nem era do Palmeiras, uma página genérica, como dizem, né? Postou o vídeo e tal da camisa e não tinha ninguém comentando. Foi realmente uma parada muito de Twitter. E o Twitter, infelizmente, é o esgoto, né? E para quem tem uma imagem que rola muito lá no Twitter, que é falando que o Mussolini financiou uma parada do Palmeiras, que era como se o Palmeiras estivesse agradecendo, um jornal antigo, e aí você vai pesquisar sobre esse jornal, que é o Pasquino Coloniale, era um jornal humorístico da época, né? Era um jornal ilustrado humorístico da época. Então, assim, a imagem que circula e as pessoas repostam a um monte, sem a menor responsabilidade, é uma imagem de uma sátira. Claro que é uma sátira de muito mau gosto da época, né? Mas para você ver, esse negócio de fake news que a gente vive hoje com a internet, com WhatsApp, Telegram, ela já vem desde um jornal antigo, né? E as pessoas repassando sem a menor responsabilidade de verificar, pô, de onde que veio esse jornal, onde que foi, peraí,
o Mussolini investiu no Palmeiras, daí deve ter um registro, né? Os historiadores devem ter um registro desse recibo aí. E não tem, a gente sabe que não tem, mas os caras pegam uma imagem feia, não é nem fake, a imagem é real, só que é uma imagem de uma sátira. É como você pegar uma tirinha de um jornal lá e repostar como verdade. Então foi uma coisa que foi escalando, né? E hoje, especialmente no Twitter, qualquer problema, qualquer coisa em relação ao Palmeiras vira isso. E até pegando um gancho, né? Uma parada que a gente não falou, que foi da polêmica lá da menina lá que falou que teve racismo lá na Neoquímica Arena, com torcedores do Palmeiras, torcedores com camisa do Palmeiras na Neoquímica Arena, que não dá para acontecer no camarote, né? E falou que tinha imagens e até hoje não teve imagem, passou mais de uma semana do derby. E aí a gente fica naquela, pô, será que é um bom momento do Palmeiras que incomoda tanto a ponto das pessoas ferirem o próprio caráter, tá ligado? A pessoa ser mau caráter, mentirosa, por causa de um time que tá muito bem e tal. Então hoje, né, quem tá trabalhando nas redes sociais do Allianz Parque, do Palmeiras, tem que tomar cuidado redobrado e às vezes tem realmente pensar com a cabeça de gente ruim. Pensa, tipo, ó, fez o post, olha lá, eu vou usar minha cabeça como se fosse uma pessoa péssima. Caraca. Você tem, pô, não tem como criar nada mesmo aí. Infelizmente, a gente tem que fazer isso hoje. Cara, perfeito, irretocável. E aqui você tem duas situações, né? Você tem a ingenuidade em extremo, que são os caras que produziram a ação. Eu não acho que os caras, pô, não tem como você pegar maldade nisso, né? Foi uma ingenuidade em extremo de quem construiu a ação, e principalmente a maldade no extremo, por exemplo, do próprio Antônio Tabet, que você citou. A galera muitas vezes fala da gente, né? Nossa, por que vocês não postam mais as paradas que vocês postavam, vocês não falam as coisas que vocês postavam? Dois, porque a gente evoluiu, né? A gente cresceu, a gente ficou mais velho, a gente tem noção, tem consciência das coisas, né? Não só consciência, você tem noção jurídica, você acaba tendo noção jurídica, evolui como pessoa. Não é que a gente não fale groselha no off aqui não, tá, gente? Mas justamente ciente das responsabilidades que nós temos, a gente não fala isso mais hoje em público, algumas coisas mais em público. E, cara, a gente evolui como pessoa. E você fala, é o famoso tio Ben, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. E aí você pega o tal do Antônio Tabet, me surpreende um sujeito desse, que ele tem grandes poderes. O cara, pô, porta dos fundos, VP do Flamengo de comunicação. O cara tem uma série de trabalhos, uma série de exposição pública, e o cara não tem vergonha nenhuma de ser irresponsável e de ser canalha, né? Eu acho que essa é a palavra que a gente pode colocar para ele. Sim, porque você não vê que é uma coisa que o cara faz depois ele se retrata e fala, desculpa, acho que talvez eu tenha me exaltado. Cara, não. O cara faz isso consciente, de maneira proposital. Então, se tem alguém que realmente não conhece o famoso grandes poderes e grandes responsabilidades na sua comunicação, é ele, né, cara? É um negócio muito triste, é realmente o que você falou, né? Isso, inclusive, passa até pelo próprio jornalismo, que eu tenho que citar ele aqui. O Danilo Souto, que fez a matéria, tudo bem, o próprio Desimpedidos se pronunciou depois, mas o Danilo Souto também, que participou da matéria com a moça, ele deveria vir a público e procurar a moça, tentar apurar a informação agora, se posicionar. Eu não sei nem se ele fez isso, sendo justo, tá? Sendo justo, não sei nem se ele fez isso. Mas deveria vir a público e falar, gente, busquei contato com a menina, nada, porque parece que hoje em dia é todo mundo desesperado em chamar atenção, né, cara? Todo mundo é desesperado em dar aquele baque inicial, né? Olha aqui, conseguimos chamar a sua atenção. Aí na hora que dá merda, some todo mundo, né? Comigo morreu. Bem, né? O Danilo, até justo que ele teve que operar o rim na semana que aconteceu isso. Eu não sei se isso impossibilitou ele, viu? Porque rim é complicadíssimo. Mas a própria Record também demorou um pouquinho para se manifestar, viu? Foi só na outra semana também, né? E a Record, acho que a parceria junto com o Desimpedidos ali. E foi uma situação bem, bem bizarra, porque foi no ao vivo ali, né? Pelo que eu entendi, pego de surpresa. O que eu acho que eles poderiam ter feito, o ao vivo não. Infelizmente, realmente fica difícil. Agora, assim, eles pegaram o corte e postaram. Aí que a gente questiona, pô, peraí, você vai postar esse corte, mas você tem um vídeo? Você tava caminhando. Então, tipo assim, acabou ali ao vivo, você tem aí, passa pra gente, a gente já vai postar o corte com o vídeo. Aí fica complicado, porque realmente eles postaram o corte sem ter esses vídeos. Sem ter... Eu, né, falando aqui do nosso lado, eu demorei uma semana para comentar esse caso, porque eu estava esperando de fato surgir o vídeo, que eu dou o benefício da dúvida. A gente sabe que existe realmente racismo no futebol, né? Ontem mesmo teve polêmica com o Vini Júnior, mas assim, passou uma semana, não surgiu absolutamente nada, né? E a gente sabe, é fácil identificar tanto a menina quanto o pai dela, né? Por causa do reconhecimento facial que também tem na Neoquímica hoje. O Palmeiras pode também acionar eles juridicamente ali, né? Porque eles fizeram uma acusação grave. Porque, assim, quem estava de Palmeiras na Neoquímica
era comissão técnica, comissão do Palmeiras de maneira geral, né? Não só técnica, os funcionários que acabam indo. Então você tá acusando basicamente funcionário do Palmeiras de ter feito isso, o que até agora não foi provado. Senhores, é isso. Vamos para o nosso próximo assunto aí. Um assunto bem pesado, mas a gente tem que falar, porque parece que virou moda, né? Quando, pô, tem um lance polêmico pro Palmeiras e o Brasil para, e parece que a vontade em querer taxar o Palmeiras, colocar o Palmeiras num escrutínio aí de malvado, né? De associado aí com certas coisas, vocês sabem que parece que tem uma necessidade grande e ninguém nem disfarça, né? Pelo contrário, é até muito irresponsável nessas questões, então a gente precisa ter um tato maior que isso aqui. Deixa a tua opinião aí a respeito desse assunto, por gentileza. E vamos falar agora do Liverpool. O Liverpool que quer um jogador do Palmeiras. Esse jogador é o Alan, né? Zero surpresa aqui para vocês. O que isso significa de verdade, vamos explicar para vocês aqui. É um assunto que mexe no planejamento. O Palmeiras está se alinhando com o Liverpool para a venda do Alan, tá? Não tem nada concretizado, mas tem aquele contato ao Liverpool. E se eu der 10? E se eu der 10 agora, 20 depois, mais 30 ali? Para vender o Alan. E a conversa é no modelo de Liverpool, você me paga agora, que o Palmeiras quer, você me paga agora e eu te entrego depois. E o valor pode chegar perto dos 35 milhões de euros, com cláusulas e bônus. Seria próximo do que o Napoli ofereceu, mas lógico, pô, tu jogar no Liverpool, jogar no Napoli hoje, óbvio que o jogador preferiria o Liverpool, ainda tem as cláusulas e bônus. E o que isso diz sobre o Palmeiras, né? Duas coisas, né? Primeiro, o clube está cada vez mais burocrático e profissional na questão ali de acertar o time da venda, né? Não é vender o cara, não é vender quando o cara estoura, né? E os clubes, eles te amassam no preço nesse sentido. É vender quando você ainda tem o controle. Você tem um contrato longo com o Alan, ele renovou agora até 2029, e você tem margem, inclusive, para colocar bônus, meta, porcentagem futura. E outra coisa que pesou também, a chegada do Arias, ela reorganiza ali o setor, né? E pode ajudar o Palmeiras nessa tomada de decisão. Quando entra um jogador que toma ali a questão do protagonismo, o clube já começa a olhar para o elenco e pensa, ó, quem vira ativo de mercado aqui? Quem pode virar ativo de mercado sem comprometer o time, né? E aí o Alan pode entrar nessa prateleira com a contratação do Arias, porque ele é bom, né? Bom jogador, tá jogando muito, jovem, tem mercado europeu, né? O mercado europeu quer, e talvez ainda não sei se ele é pilar do time titular, não sei se você considera ele pilar do time titular, mas ele é um dos caras hoje do time titular. Agora, o Palmeiras tem que ser esperto no contrato, digo até maldoso no contrato, né? A questão do bônus por jogo, bônus por título, bônus por seleção, né? Copa que naturalmente pode acontecer, percentual de revenda, gatilho de valorização, tem muita coisa aqui que dá para você judiar dos ingleses. Porque vender barato sem uma cláusula aí é uma coisa até burra numa negociação que o Palmeiras não costuma fazer, tá? Isso é uma coisa que a gente está querendo ensinar o padre a rezar missa nessa questão da negociação, que o Palmeiras costuma ativar bem essas questões. O Palmeiras não pode ser aquele fornecedor, né, de luxo, que o Palmeiras não, isso de fato o Palmeiras não é. Enfim, se for com 35 milhões, com essas cláusulas, né, de porcentagem futura, dá para você vender, né, vender, custear os caras que chegaram e reinvestir ainda mais, né? Isso banca aí jogadores prontos que chegam, mantém esse ciclo do Palmeiras saudável, né, de jogadores chegando. E, enfim, o que você pensa a respeito? Acho que não tem nem como fugir, né, cara? É uma questão de tempo realmente para algum jogador, para os jogadores que são jovens, em especial o Alan, e para uma Europa, né? E aí tem o cuidado que o clube passa realmente de vender na hora certa ou deixar, e às vezes o cara decair, porque tem oscilação que é normal, né? Os jogadores jovens, eles oscilam muito. Acho que a gente tem um exemplo aí, talvez do Gabriel Menino. Acho que o Gabriel Menino surgiu assim meio que, pô, sombroso, assim, em seleção e tudo mais. Foi decaindo, né? E aí começa a rodar no futebol brasileiro. Inclusive, acho que no Santos hoje é um dos poucos que tá jogando bem, né? Mas meio que perdeu esse time realmente de vender ele ali no momento certo. E o clube tem que tomar muito cuidado com isso. E o que mais me preocupa quando a gente falava me preocupava quando a gente falava da saída do Alan era realmente a falta de reposição. Hoje a gente já tem ela, né? Em teoria, inclusive esse valor pagaria o Arias e sobraria, né? Daria para pagar o VR dele ainda com sobras. Então, a minha maior preocupação, ela já foi atendida, que esse lance da reposição, de ter alguém, especialmente que joga até na mesma parte do campo ali, e aí vai ter esse tempo, né, até bom, assim, do Arias começar a jogar, pelo que a gente tá vendo, tá imaginando que a estreia dele fosse contra o Fluminense, mas não sei não, né, tá treinando ali já tá encaixado, talvez seja até contra o próprio Capivariano, mas a reposição
que era o que me preocupava, hoje não me preocupa mais. É mais acertar o tempo mesmo, fazer uma grana boa e aí manter realmente as cláusulas ali para ganhar futuramente também. É que assim, se ele for pro Liverpool, já der certo no Liverpool, geralmente quem dá certo assim nos clubes que disputam títulos vai ficando, né, por um bom tempo, não tem muito essa questão da revenda. Mas aí você também se protege caso ele não deu certo e o clube queira se desfazer futuramente. Mas é isso, que o que mais me preocupava era se não tivesse chegado e o Arias já tá aí, né? O pessoal que fala, né? Só acredito quando não sei o que tem, só que o Arias já tá treinando com a camisa e tudo mais. O pessoal tá esperando ele estrear ainda para falar, só acredito quando estrear. É, e lembrando que, cara, pode ter uma frente aí recheada de bons jogadores. Você pode ter Flaco Lopes, Vitor Roque, Paulinho aberto na esquerda, Arias na direita e se dar ao luxo de não jogar com o 10. Talvez você faz o Flaco ali vindo de 10. Você pode fazer o Andreas Pereira, o nosso brasileiro belga de condomínio, que é mais malandro que muito malandro, né? Enfim, só para finalizar aí, como que você armaria esse time do Palmeiras hoje aí com o Arias? Você tem o Alan ainda, né? Você dá pra contar, porque hoje, ó, considerando a real atual, tá? Vamos considerar a real atual. Você tem o Alan jogando, né? Como que você faria, cara? Você jogaria o Arias aberto, você deixaria o Arias centralizado, tirava o Maurício? Qual que é o pagode que você inventaria hoje? Inclusive, antes disso, né? Antes já de você opinar, eu vou deixar aqui, ó, como que era a escalação do Palmeiras, a escalação à frente do Palmeiras, né? A montagem da frente hoje, ó. O Palmeiras hoje joga com Vitor Roque, Flaco Lopes, o Maurício aberto na esquerda, o Alan na direita e o Palmeiras hoje joga sem meia, em teoria sem meia. O Flaco Lopes desce para às vezes tentar fazer um 10 e aí você tem Andreas Pereira aproximando e Marlon Freitas buscando a bola. Como que você faria hoje? E a rapaziada que nos ouve também, por favor. Eu colocaria o Arias no lugar do Maurício, que é o que todo mundo tem falado, né? Até que coitado do Maurício, né? Tá de boa ali jogando. Todo mundo fala, vai rodar, né? Claro que o Arias vai ter que jogar para isso também. Mas eu colocaria ele no lugar do Maurício e dar liberdade, igual eu falei do Alan contra o Corinthians, que no segundo tempo, quando ele começa a jogar sem guardar a posição, é que ele melhora, porque daí ele não fica previsível, né? Eu acho que até um problema que era do Estevão, por exemplo, no Palmeiras, que muita gente lembra quando o Estevão sai, aí o pessoal começa a falar, pô, parece que o Palmeiras começou a jogar melhor, mas é porque era muito, o Estevão é muito bom, mas ele era muito previsível, então, ele não, né, tipo o esquema. Então se colocava dois ali para marcar, o cara não ia também driblar o time inteiro. Então o Alan é a mesma coisa, o Alan ele não fica ali o jogo inteiro driblando todo mundo. Às vezes ele tá com uma marcação dobrada, ele precisa mudar de lugar. Então ele com Arias, os dois dá para fazer isso, né? Os dois dá para ficar bem livre ali e essa descida do Flaco e também o Andrés entrando ali, né? Pelo meio como um 8/10 ali também, às vezes dá para trabalhar com isso. Mas assim, o que eu acho que é muito legal que possibilita de fazer várias formações também, né? De mudar durante o jogo, uma coisa que às vezes a gente não tinha, que pô, o time jogava igual do começo ao fim, foi até o que pegou um pouco, que Vitor Roque e Flaco Lopes deu muito certo, só que uma hora a galera entendeu também, né? O pessoal aprende a marcar, que tá chamando a atenção, você vira um time ali que todo mundo conhece. Então quando você pode fazer essas mudanças aí, ajuda muito, aí pensando até mesmo no retorno do Paulinho, enfim, dá para trabalhar muito. Hoje o Abel vai ter bastante opção ali para brincar no ataque, eu espero que ele brinque bem, né? Lembrando que ainda tem Felipe Anderson, né, no banco, Felipe Anderson, Sousa e o próprio Maurício também, se fosse para o banco. Mas enfim, deixa nos comentários. Lembrando que o Arias, né, ele jogaria com o pé invertido. O Arias que é destro, quando os caras falam pé invertido, imagina o Curupira. Tá ligado? Fulano vai jogar com o pé invertido, imagina ele com os dois pés para trás. Assim. O Arias vai jogar, ele chuta com o pé direito, né? Então ele jogaria ali na esquerda com o pé invertido, se ele fosse jogar na do Maurício hoje, tá? Maurício que está do lado esquerdo do campo ali. Mas enfim, o que vocês pensam a respeito, senhores? Deixa nos comentários, por gentileza, trouxemos muita notícia. Você chegou até aqui, cara, deixa o like, muito importante, tá? Você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, faz o pacote inteiro aí se você gostou do vídeo, não é inscrito ainda. Agora sim você deixa o seu like se você gostou, se esse vídeo te agregou. E é isso. Falamos de muitas coisas aqui, falamos de Alan, falamos da polêmica Bad Bunny e Allianz Parque com uma data prevista de volta. Valeu, senhores. Tamo junto. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e nós voltaremos aqui com um novo vídeo a qualquer momento. Valeu, um abração para vocês, boa quarta.